O relato de hoje é uma história quase inacreditável de intolerância racial, mas ela vai na contramão daquilo que estamos acostumados a ouvir. As vítimas foram Jean Powell, de 24 anos, e a sua esposa Kiana, de 26, e o crime aconteceu em 2008 na Califórnia, quando eles estavam com apenas 67 dias de casados. Jean Powell, há 5 anos, era membro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e, após atuar como mecânico de helicópteros no Iraque, numa área de conflito, entre 2003 e 2011, ele retornou para casa são e salvo. Segundo os dados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os americanos perderam 4.487 militares no período das operações norte-americanas no Iraque. Contudo, nosso protagonista sobreviveu a tudo isso para depois ser covardemente assassinado dentro de sua casa por colegas de farda. Eu sou o Marcos e antes de continuar esse relato, eu peço que você demonstre seu engajamento aqui com o canal. Curte, comenta e compartilhe, e se puder, claro, entre para o nosso clube de membros. Agora vem aqui um recadinho rápido do nosso parceiro patrocinador de hoje e logo eu começo a história. Olha só, pessoal, vocês já ouviram falar de VPN? Deixa eu explicar aqui para vocês rapidão, tá? Com alguns exemplos. Quando você está usando seu celular, computador, tablet, qualquer equipamento, até relógio que tem conexão com a internet, esses equipamentos aí ficam enviando e recebendo dados o tempo todo. E claro que isso daí pode ser bastante perigoso, né? Ainda mais nos dias de hoje que a gente sabe que tá cheio de esquema fraudulento por aí, não é? E é justamente aí que entra o serviço da Surfshark VPN, que é a nossa parceira de hoje, que esconde esses dados que ficam sendo enviados e recebidos. Ou seja, o seu IP, que é o número que o seu equipamento fica ali visível na rede, ele é ocultado pelo sistema da Surfshark. Assim, a sua navegação fica muito mais segura e protegida contra ataques maliciosos. É fundamental usar o VPN hoje em dia, mas para quem trabalha com a internet, então, é indispensável. Outra coisa, galera, que você consegue fazer com a Surfshark é mudar o país da sua conexão com apenas um clique. Então você pode acessar, por exemplo, todo o conteúdo exclusivo daquela região que você colocou, como por exemplo da Netflix. Então, se você quiser conhecer os serviços, tem um mimo para vocês. Usando o cupom INSÓLITO, você ganha até 3 meses grátis, tá? O link vai estar aí na descrição, corre lá e aproveita. É isso, recados dados, vamos aos fatos. Para compreendermos o cenário do caso, é preciso contar para vocês que Jean Powell Pitryzak era polonês. Inclusive, seu nome era uma homenagem ao Papa João Paulo II, pontífice da Igreja Católica, quando o menino nasceu. Pois bem, sua família emigrou então para a América e nós não temos outros detalhes, porém, o mais provável é que a família Pitryzak tinha imigrado em busca do tal sonho americano de sucesso financeiro na terra das oportunidades. Jean estava com 10 anos de idade e a família inicialmente morou no Brooklyn, em Nova York. Quando o conflito do Iraque explodiu, o jovem Jean Powell se alistou para participar do conflito como um dos 150 mil militares norte-americanos envolvidos. Bem mais tarde, depois da sua morte, a sua mãe vai contar com emoção e orgulho esse episódio. Jean ainda era bem jovem e sentia que ser soldado era uma maneira de demonstrar o seu amor e patriotismo pelo país onde ele vivia. Assim, ele se tornou mecânico no Corpo de Fuzileiros Navais. 5 anos depois de estar servindo em solo estrangeiro, ele voltou. Como é bem comum nas terras do Tio Sam, foram realizadas festas de recepção aos soldados que retornavam da guerra. E em um evento desses, o então sargento Pitryzak conheceu a doce Kiana Jenkins. Kiana Jenkins era uma afro-americana que trabalhava para o Black Infant Care Center, um local de acolhimento de crianças carentes cujas famílias necessitavam de orientação nas áreas sociais e de saúde. Até por isso, o desejo de Kiana era cursar a faculdade de medicina e exercer sua vocação da melhor maneira possível. Inicialmente, ela relutou em se envolver com um fuzileiro naval. Porém, Jean Powell conquistou a garota e eles se casaram em 8 de agosto de 2008. Meses antes, eles compraram uma casa em Winchester, uma área perto do Camp Pendleton da Marinha, onde o homem trabalhava. Essa casa era grande o suficiente para acomodar com conforto a família que Jean e Kiana planejavam formar, com vários filhos incluídos nesse planejamento da vida dos sonhos.
No dia 16 de outubro de 2008, a ausência de Jean Powell e de Kiana foi sentida nos seus respectivos locais de trabalho, principalmente a falta do Jean Powell, que era super rigoroso na sua vida profissional. Assim, com a ausência de ambos nos empregos e a impossibilidade de contato telefônico, militares foram até a casa deles. As evidências mostraram que após um breve confronto, o casal foi amarrado com fita adesiva e amordaçado. Kiana foi então agredida intimamente, enquanto seu marido era forçado a assistir. Por fim, ambos foram baleados na cabeça em estilo de execução mesmo. Algumas notícias mencionam que os dois foram abusados e que objetos foram utilizados nessa violência, o que eleva muito o nível de crueldade do crime. Os corpos estavam com as mãos e os pés amarrados nas costas, algo parecido como porcos, dizem as fontes. A casa foi toda revirada, alguns objetos e joias foram roubados, bem como um cartão bancário das vítimas. Nenhuma cápsula de bala foi encontrada no local, indicando que o assassino foi muito cuidadoso em recolher as evidências, mas a certeza dessa hipótese dependia da retirada dos projéteis no momento das autópsias ou da eventual localização da arma do crime. Vários pequenos incêndios foram provocados na casa em uma aparente tentativa de destruir as evidências do crime. E como seria a expectativa aqui dos abduzidos experientes conhecedores de casos criminais norte-americanos, as investigações foram conduzidas pelo NCIS, que é a Agência Federal de Serviço Naval de Investigação Criminal, dedicado à Marinha dos Estados Unidos e ao Corpo de Fuzileiros Navais, além de suas famílias. Muito bem, uma das ações imediatas foi a cuidadosa análise da cena do crime. Os detetives disseram que joias, uma câmera e presentes de casamento foram roubados e que alguns dos itens foram encontrados posteriormente no quartel dos suspeitos. O que chamou a atenção logo de cara é que entre os itens roubados da casa do sargento Jean Powell não estavam seus artigos militares. Para o NCIS, isso indicava a enorme possibilidade dos homicídios e do roubo terem sido realizados por uma pessoa ou pessoas que já possuíam equipamentos militares. Então, por isso mesmo, o olho do criminoso não cresceu em relação a esses equipamentos. E essas coisas foram então abandonadas na casa. E pra gente pensar aqui, talvez isso envolvesse jaquetas, mochilas, sacos de dormir, cantis, lanternas. Vocês entenderam, não é? Itens militares que possuem comércio garantido, principalmente em um país tão patriótico e ligado às Forças Armadas como são os Estados Unidos. Quanto ao cartão bancário da Kiana especificamente, ele foi rastreado e o banco apontou que ele havia sido utilizado no dia seguinte ao crime. O saque de dinheiro foi realizado em um caixa eletrônico, um lugar com câmeras de segurança instaladas. Assim, a cara de um homem ficou evidente para todos que viram as filmagens, e essa pessoa se tornou o suspeito número 1 do caso. Finalmente, em 3 de novembro, o departamento do xerife anunciou que tinha 4 fuzileiros navais presos pelos assassinatos. Em conjunto com o NCIS, os investigadores mencionaram a presença de inúmeras evidências conectando os 4 elementos aos assassinatos, embora eles tenham ateado fogo na casa ou pelo menos tentado provocar um incêndio para destruir as provas. 3 dias depois, uma jornalista da televisão CNN, a Jane Velez Mitchell, relatou que os 4 fuzileiros navais presos eram afro-americanos. Então a imprensa levantou a possibilidade de ódio racial como motivação do cruel ataque ao casal Jean e Kiana. Vale relatar para vocês que uma parede do quarto das vítimas e também no espelho do banheiro da casa estava escrito "Amante de Negros", uma óbvia referência a Jean Powell, o polaco casado com uma jovem negra. Também é importante mencionar e saber que 2 desses 4 rapazes apontados como responsáveis pelos crimes eram diretamente subordinados a Jean, que era considerado por todos como um sargento linha dura. Foram identificadas também pegadas, marcas de solas de sapato no local, conforme imagens divulgadas e encontradas evidências físicas, como por exemplo, luvas.
Naturalmente, eram conhecidos pelos colegas de farda de Jan os acontecimentos recentes da sua vida: a compra da casa própria, o recebimento de um bônus no valor de $30 mil e também o casamento com a Kiana. Ou seja, para os investigadores, as hipóteses de motivação do crime envolviam dinheiro, inveja ou racismo, ou a mistura explosiva de todos esses três elementos dentro da cabeça doentia dos responsáveis. Na sequência, os 4 fuzileiros navais suspeitos já detidos foram acusados de 2 acusações de homicídio em circunstâncias especiais, em função do roubo e das agressões. Além disso, eles enfrentariam acusações de abuso íntimo com o uso de objetos. Com base nisso tudo, o Ministério Público já previa que no julgamento seria pedida a pena de morte para os 4 acusados. Logo após a divulgação das acusações, o jornal New York Post publicou uma matéria que observava que os 4 fuzileiros navais poderiam enfrentar a pena capital em meio a especulações de que o casal mestiço tinha sido alvo de um ataque racista. E apesar da mídia dar amplo destaque à questão da discriminação racial, crença reforçada pelo fato de os perpetradores serem afro-americanos e Jan ser branco e polonês, o processo não seguiu com essa linha de acusação, não incluindo uma afirmação de que o crime teve motivação racial. E agora, nós vamos aqui falar para vocês sobre a identidade dos envolvidos. O recruta Henrys John, de 18 anos, de Maryland, também o recruta Kesson Sykes, de 21 anos, da Califórnia, e também o recruta Tyrone Miller, de 20 anos, da Carolina do Norte, e também o soldado Kevin Darnell Cox, de 20 anos, do Tennessee. Durante o julgamento, foi esclarecido que em 15 de outubro de 2008, os 4 fuzileiros navais entraram na casa do sargento Pietrzak à força quando Tyrone Miller ameaçou Jan Powell com uma espingarda. E nessa situação, o sistema de alarme do imóvel, que deveria servir para tornar o lugar seguro, não fez diferença alguma no momento da invasão. O casal foi amarrado, submetido a todo tipo de violência, sevícias antes da morte. Nós não temos mais informações sobre os tais $30 mil que efetivamente poderiam ter sido a causa do roubo, já que em algum momento falou-se sobre o dinheiro estar guardado na casa e não no banco. E aqui nós, que estamos acostumados a ouvir casos de crimes reais, podemos fazer uma parada e questionar sobre a invasão da casa ter ocorrido com os moradores presentes, o que significava que as mortes estavam dentro do planejamento do grupo, não é? Pois seria impossível os fuzileiros subordinados a Jan imaginarem simplesmente fugir. E, gente, $30 mil dividido por 4 é $7.500. Pouco para se imaginar uma fuga internacional ou coisa do tipo, não é? Ou seja, certamente a quadrilha imaginava silenciar definitivamente o Jan e a Kiana. Sobre os assassinos, nós sabemos pouca coisa. 2 dos 4 fuzileiros navais trabalharam para o Pietrzak, ou seja, diretamente subordinados a ele. 3 desses homens afirmaram que o atirador era Henrys John, o mais jovem da quadrilha, com apenas 18 anos de idade, como vimos. Miller e Cox inicialmente confessaram os assassinatos, mas nos julgamentos todos se disseram inocentes. Todos os 4 também se declararam inocentes das violências íntimas, acusando os outros comparsas de violar Kiana. Contudo, a inocência deles não pôde ser provada e até mesmo uma postagem na rede social MySpace antiga, muito utilizada na época, pelos americanos, foi usada como prova contra eles. Foi o próprio Henrys John que postou naquele dia, horas antes do crime, o seguinte: relaxando esperando a matança. Essa era uma das evidências da clara premeditação do homicídio duplo. O investigador do condado de Riverside, Benjamin Ramirez, testemunhou que bens pertencentes ao casal foram recuperados da residência de Tyrone Miller, lá em Camp Pendleton, incluindo cartões bancários, uma pulseira com os nomes do casal escritos em polonês e o uniforme azul do Jan. Os investigadores também testemunharam ainda que as pegadas deixadas na cena do crime estavam ligadas aos sapatos pertencentes aos suspeitos. Como vimos, o crime aconteceu em meados de outubro de 2008
e no começo de novembro, os responsáveis foram detidos. As audiências preliminares de julgamento para determinar se os 4 agressores seriam julgados ocorreram no ano seguinte, em março e outubro de 2009. Mas, desde janeiro de 2009, o promotor público Rod Pacheco declarou abertamente que seu trabalho seria realizado visando a condenação à pena capital dos 4 fuzileiros. Aos jornalistas, o Rod Pacheco declarou o seguinte: "É difícil para nossas mentes compreender o tipo de selvageria praticada por esses homens que assaltaram a casa e depois trataram as vítimas daquela maneira antes de matá-las." Uma gravação da conversa foi reproduzida no tribunal. Era da namorada de Kevin Cox, a Melissa Buck, afirmando que depois que Cox e os outros 3 acusados voltaram para casa após os assassinatos, eles comemoraram e beberam cerveja. Foi quando um deles disse: "Bom trabalho, Henrys. Você ganhou suas insígnias nesta noite." Melissa afirmou que os 4 haviam cometido outros roubos antes dos assassinatos e que ela os acompanhou em uma ocasião dessas. Outra testemunha foi um tal de Justin P. Weisinger, conhecido do Tyrone Miller, um dos assassinos, e também parceiro dele regular de crimes de invasão e furto. Esse rapaz testemunhou que, vários dias após os homicídios, o Tyrone lhe confidenciou detalhes do ataque e dos assassinatos dos Pietrzaks. O julgamento dos 4 foi suspenso em 1º de fevereiro de 2011, depois que Kesson Sykes urinou durante uma audiência. Pois é. O juiz então ordenou uma avaliação psicológica desse sujeito, com o julgamento de competência mental dele acontecendo 3 meses depois, em maio de 2011. Considerado mentalmente apto, então, após 2 horas de deliberações, o juiz ordenou a retomada do processo criminal contra o Sykes e seus 3 amiguinhos. Nós não sabemos a razão da demora, mas o julgamento aconteceu somente em 24 de junho de 2013, quando os júris proferiram um veredito de morte para 2 dos 4 agressores e de prisão perpétua sem liberdade condicional para um terceiro. O 4º agressor foi posteriormente condenado à pena capital também. Henrys John, condenado à morte, Kesson Sykes, condenado à morte, Tyrone Miller, condenado à morte, e Kevin Cox, condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E também pode ser interessante mencionar que 2 júris separados, um para Cox e outro para John e Miller, foram formados para julgar o caso. O 4º réu, o Kesson Sykes, foi julgado separadamente porque não havia espaço suficiente no salão de justiça para 3 júris. Kevin Cox não demonstrou remorso, afirmando o seguinte: "Não peço desculpas às famílias das vítimas pelo que aconteceu. Não peço desculpas por nada, porque ainda não sinto que fiz algo para estar aqui sendo julgado." Ele também disse que iria recorrer. O juiz classificou os assassinatos como selvagens e os mais desumanos que ele já viu em seus 27 anos no tribunal. Os condenados à pena capital ainda permanecem no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. No julgamento, os 4 delinquentes responderam por roubo, agressão física, agressão sexual e assassinato, homicídio em 1º grau, mas não por racismo. Inexplicavelmente, a unidade central de homicídios do xerife do condado de Riverside respondeu à questão da motivação racial, afirmando que não há nada que sugira que o que aconteceu foi um crime racial. E nós estamos trazendo essa informação aqui para vocês porque nós queremos saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Havia ou não motivação racista no crime? Apesar dessa conclusão proposta pelos investigadores, os pais do casal e muitos membros da população em geral, como mostram blogs e reportagens na internet, continuam a acreditar que houve um possível motivo racial. Os 4 julgados disseram que as frases encontradas na cena do crime, dizendo nigger lover, que quer dizer amante de negros, encontradas ali, com tinta spray na parede perto do quarto principal e também no espelho, era uma tentativa calculada de desorientar os investigadores. Mas será mesmo? Todo mundo aqui deve se lembrar que Barack Obama, o primeiro presidente norte-americano negro, esteve na presidência dos Estados Unidos entre 2009 e 2017.
A mãe de Jan Powell, a senhora Henrica Pietrzak Varga, sempre acreditou que a morte do filho dela e também da nora foi motivada pelo racismo. Então, em 11 de novembro de 2008, justamente no Dia dos Veteranos, a mulher redigiu uma carta formal ao presidente Barack Obama, na qual ela relatava o que o seu filho e sua nora haviam sofrido e o possível motivo principal dos assassinatos. Nessa carta, Henrica afirmava o seguinte: se foi um assalto, por que não vieram quando não havia ninguém em casa, na calada da noite, e não como aconteceu, com o casal em casa e 4 criminosos armados até os dentes? Ela questionava qual lei que inspirou tanto ódio e aversão entre negros e brancos. Na nossa pesquisa, nós vimos também que existem leis de promoção de igualdade racial de 1964, o que talvez signifique que estejam desatualizadas ou sejam insuficientes. Mais recentemente, em 2021, o presidente Joe Biden assinou 4 ordens executivas para combater o racismo no país. Enfim, no caso de Jan e Kiana Pietrzak, 7 meses depois, em julho de 2009, a administração Obama respondeu para a senhora Henrica Pietrzak Varga com uma carta genérica do tipo emitida para todos os soldados mortos em combate. Quando o conhecimento dessa resposta vazia chegou aos meios de comunicação e mídias sociais, a administração Obama representou um pedido de desculpas formal. As mães de Jan e de Kiana ainda solicitaram uma audiência com o presidente Obama, que foi recusada. Por meio de uma carta ao presidente, a mãe do sargento falou que queria discutir como o sacrifício de Jan Powell e Kiana poderia unir brancos e negros. A família Pietrzak foi apoiada pelo comissário para os direitos civis na Polônia, que escreveu ao embaixador americano. Contudo, o embaixador dos Estados Unidos respondeu com uma breve carta dizendo que, embora reconhecesse o serviço militar de Pietrzak nos Estados Unidos e enfatizasse a necessidade geral de os perpetradores dos crimes serem responsabilizados, ele pessoalmente era reticente em discutir se houve motivação racista para os assassinatos. Definitivamente uma situação do tipo saia justa, não é? Que ninguém quis se envolver, nem a polícia local, nem o NCIS, nem a justiça. Por consequência, nem os níveis mais altos da política. Jan Powell, o polaco, descansa ao lado da sua bem-amada esposa, Kiana. Protagonistas que foram de uma bela história de amor, infelizmente terão seus nomes relembrados não por suas conquistas ou seus sonhos realizados, mas por essa sórdida história criminal. Nós esperamos que eles descansem em paz. Caso vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje, peço gentilmente que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não for, e considerem entrar para o nosso clube de membros. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.